Quais os assuntos mais frequentes que chega até o Padre Duarte Lara nesses dias de missão, geralmente? Acaba sendo, você vê, né? Acaba sendo sempre, as perguntas são parecidas, né? Tem no fundo, muitas ligadas a estes temas do demónio, de como resolver as questões ligadas ao demónio, os distúrbios, quais são as causas, quais são os remédios, digamos assim. Então, aí eu acabo explicando muito. Tem também muita dúvida se determinado comportamento inclui superstição ou não inclui, né? Hoje em dia tem sempre novas medicinas alternativas, então eu recebo também muita pergunta sobre esses temas. Tem muita gente que deixa bilhetinho com perguntas e pois também tem alguns que perguntam menos sobre temas relacionados com o fim dos tempos, com o que estamos vivendo, como devemos nos preparar para os tempos que estamos vivendo, e tudo isso também surgem algumas, mas menos, né? mais os temas ligados aos exorcismos. E tem muito pedido de oração. Eu vejo que as pessoas pedem muita oração para mim e eu rezo por elas todos os dias, né? Eu vou fazer aqui, padre, uma espécie de vai e vem. Eu falo o tema e o senhor tenta, de uma forma direta, trazer assim, olha, não é para católico, por isso, por isso e por isso. Certo. Combinado? Isso, vamos. Daquele jeito, igual o tênis. Inclusive o senhor desde 6 anos que praticou tênis, né? Parou depois de um tempo, né? Sim. Mas por muito tempo praticou. Então eu jogo a bolinha e o senhor devolve. Isso. Tá bom? Tá certo. Força. Eu me sinto um atleta, pelo menos virtualmente. Né? Vamos lá. Vou colocar na mesa. Sim. Reiki. Não. É uma forma de magia branca, em que se invocam energias espirituais, mestres do Reiki. Já foi condenado expressamente pela Conferência Episcopal dos Estados Unidos. Aqui eu posso trazer, eu tenho uma outra, mas antes eu quero trazer espiritismo. Não, é uma forma de invocação dos mortos, Deuteronômio 18. Né? Deus proíbe lá no Deuteronômio invocar os mortos. É um pecado grave contra o primeiro mandamento. O demônio se faz passar pelos defuntos com muita facilidade. Muitas pessoas são enganadas através do espiritismo. Medicinas naturais, homeopatia, essas questões mais naturais que hoje aparecem muito também, chás, essas coisas. Certo, então, aí se fossem verdadeiramente apenas medicinas naturais, não teria problema, porque as coisas naturais têm propriedades medicinais, né? Os chás, as frutas, muita coisa tem propriedades. Mas a sugestão que eu dou é prudência, porque nesse mundo muitas vezes se usa uma espécie de cortina de fumaça. Se diz que é medicina natural, mas você acaba que por trás disso oferecem outras coisas que já não são tão... Reiki, por exemplo, é uma loja de medicina natural. Você vai lá e acaba que o senhor da loja diz, mas você está mal, se você quiser temos esse curso, essa sessão de Reiki hoje à noite, você venha. Então, acaba usando uma cortina de fumaça, ou seja, aquilo no fundo vai para lá do que é natural. Então, prudência. Se você está doente, vá no médico. Vá no médico, peça a unção dos doentes. E as medicinas naturais, se forem mais, digamos, menos duvidosas, tem coisas que todo mundo sabe, né? Se pegar própolis ou se pegar mel, que é bom para a dor de garganta, então aí não tem problema nenhum, né? Mas a homeopatia tem vários problemas do ponto de vista mais de conceito, de filosófico. Agora não vamos entrar, mas no fundo ou não serve para nada, ou se você adere aos conteúdos do fundador da homeopatia, você acaba acreditando em vários erros. E com frequência eu vejo que quem está na homeopatia quase sempre está noutras coisas supersticiosas, né? Que usa o pêndulo, que gosta do reiki, que vai no yoga, pronto. Então é fácil. E eu ia falar yoga. O yoga é inseparável do hinduísmo. Lá na Europa e agora no Brasil, na cultura, tem todo esse interesse para as religiões orientais. Nós somos chakras, somos meridianos, temos que equilibrar as energias e tudo isso. Então, tem gente que
pensa que o yoga é só um exercício de relaxamento. Se você for na Índia disser isso a um hindu, ele ri na sua cara. Né? É como se eu dissesse que o rosário é apenas um exercício de relaxamento. A palavra yoga literalmente significa união. E a pergunta que vem a seguir é: com quem? Portanto, é importante não ser ingênuo. Pronto, então no yoga tem mantra, você está fazendo invocações e não sabe o que está dizendo. Cuidado, né? E, portanto, tem toda uma conotação espiritual religiosa, de abertura espiritual, de crer. Né? Mas eu estou fazendo ginástica. Você faz ginástica, não chama yoga, chama ginástica. Né? Pronto. Mas eu quero fazer ginástica bem suave. Então faz ginástica suave. Tatuagem. Então, é mais difícil responder sim ou não. Vamos ver. Então, em teoria, se for uma tatuagem, digamos, sem um conteúdo negativo, seria possível, sim. Não seria pecado, né? Embora no Antigo Testamento tenha uma passagem que proíbe as tatuagens, mas proíbe num contexto em que as tatuagens eram usadas com conotações religiosas, né? Pronto. Mas, tem sempre o mas apesar de não ser necessariamente pecado, é importante que hoje tem uma cultura toda que vê o corpo não como algo que pertence à minha pessoa, mas como algo que eu tenho. Eu tenho um corpo, mas eu não sou um corpo. Então eu uso o corpo. Então isso não é compatível com a fé católica. Eu sou um corpo e alma. Por isso o corpo tem uma grande dignidade. E nós tratamos o corpo com respeito. No Templo do Espírito Santo, nós temos cemitério, né, para deixar o corpo com cuidado, etc. Então, hoje o mundo tem como eu digo, tem essa filosofia de usar o corpo como uma coisa descartável. E a tatuagem entra um pouco nessa lógica. Fácil, né? O corpo é matéria. Então tem um certo desprezo, às vezes, do corpo. E, infelizmente, a maioria das tatuagens que eu vejo, muitas delas têm coisas também feias. Né? Tem dragão, tem caveira, né? Tem coisa que não cai bem num filho de Deus. Né? Você imagina São José com uma tatuagem? Eu não. Né? E Nossa Senhora com uma tatuagem? Também não. Então também pode sempre fazer esse teste. Né? Nossa Senhora colocaria isso? Tenho as minhas dúvidas. Né? Portanto, eu acho que não é bom. Né? Portanto, não sendo pecado, se não tiver um conteúdo negativo, eu vou fazer Jesus me ama. Não é pecado, não. Mas eu não faria mesmo assim. Constelação familiar. Então, é uma suposta terapia que quer recriar uma cena que aconteceu no passado para curar feridas, traumas, etc., que, no fundo, não tem validação científica e que induz a erros. Né? Pronto, portanto, não é para nós católicos. Agora, aqui a gente poderia entrar em terapia quântica e tantas outras coisas. Tudo que for ligado a essas questões, é interessante que o católico sempre tenha um ponto de atenção? Então, o conceito de se é uma terapia alternativa, já deve soar o alarme. Né? Terapia alternativa, cuidado. Se você está doente, você vai no médico. Né? Não invente coisa estranha. Não procure a saúde onde não se sabe se pode vir. Né? Portanto, se você está doente, faz como o Papa. O Papa está doente, vai no hospital. Pronto. Né? E pede a unção dos doentes. Imite o Papa e os santos. Né? Não faça coisa, não seja imprudente. Terapia alternativa, cuidado. Sobretudo aquelas as chamadas terapias alternativas energéticas. Né? Quando oferecem para você, você se deita, a gente faz aqui umas pedras, faz umas coisas, as mãos. Né? No fundo, tem muitas formas de terapias energéticas que são profundamente problemáticas porque implicam magia branca. Você está invocando forças que ninguém sabe quem são para curar uma doença. Né? Então aí você acaba abrindo o coração para essas forças, é um pecado contra o primeiro mandamento e você de algum modo está pedindo ajuda ao demônio. Má ideia, cuidado. Porto ou Benfica?
Sporting. Sporting? Ah, é? É. Mas eu torço Sporting? Torço Sporting. Que coisa. Então, eu brinco, eu digo que o Sportingista tem mais facilidade no céu, por 2 motivos. Porque tem uma grande capacidade de sofrimento, o Sporting ganha pouco, e porque tem uma grande esperança. Sempre o Sportingista está dizendo, esse ano a gente vai ganhar. Esse ano vai sempre ganhar. esse ano, sempre esse ano. Esse... Sou o Padre Duarte Lara, quero convidar você para participar nesse caminho de aprofundamento sobre essas realidades espirituais que podem ajudar você a ser mais feliz nessa terra e a chegar ao céu. Também com a participação de Maria Gabriela. Se puder, aproveite.